Olá a todos, uma boa tarde, tudo bom com vocês? Quem está falando é Francisco Marcel Miranda de Oliveira. Vou apresentar a vocês, um trabalho científico intitulado Práticas Pedagógicas Inclusivas de Estudante com Transtorno do Espectro Autista na Escola Regular. Muito bem, esse trabalho tem como autores Francisco Marcel Miranda de Oliveira, eu que vos falo, e a professora coordenadora Francisca Soeli Farias Nunes. Muito bem, quando se trata da questão de inclusão, de estudantes, nós já sabemos que existe a questão da legislação referida a esses estudantes. Mas antes mesmo de trazer aqui a questão da legislação, eu vou trazer a questão norteadora desta pesquisa. A questão norteadora dessa pesquisa é quais são as tensões entre a orientação legal e a orientação teórica da educação inclusiva. Saber quais são as práticas efetivamente desenvolvidas do atendimento ao estudante com TEA. Trago a vocês o objetivo geral desta pesquisa. O objetivo geral tem como analisar as estratégias pedagógicas que favoreçam a inclusão de estudantes com TEA no ambiente escolar. Trago também os objetivos específicos, que são identificar as estratégias utilizadas pelos docentes, compreender como o planejamento pedagógico é organizado e investigar o conhecimento da aplicação da legislação inclusiva no cotidiano escolar. Muito bem, como eu citei já no início a questão da legislação, trago aqui a Constituição Federal, a de 88, que no seu artigo 5º traz aí o princípio da igualdade. No artigo 205 e 206 vai trazer o direito à educação. Temos a LDB 93, 94, de 96. No seu artigo 58 ao artigo 60, ele estabelece aos alunos com deficiência de transtorno globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, a questão de uma educação especial como modalidade transversal, ou seja, perpetuando todo o sistema de ensino, que deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Trago a Lei 12.764, de 2012, a lei mais conhecida como Berenice Piana, reconhece o autismo como uma deficiência. E quando há um reconhecimento de uma deficiência, existe aí a questão dos direitos assegurados, ou seja, um direito à educação, um direito à saúde, um direito à assistência social, ou seja, uma educação especializada. Trago também a Lei 13.146, de 2015. Olha só, uma lei até recente de 2015, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou até mesmo chamada de LBI. Essa lei, ela vai garantir e promover a igualdade de condições de exercício de direitos da liberdade fundamentais, ou seja, uma promoção de igualdade. Trago também a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, conhecida como PNEEI, que garante o direito à educação sem quaisquer discriminação para pessoas com deficiência, incluindo aí o autismo. O DSM-5, ele vai definir o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por déficits persistentes na comunicação e na interação social, ou seja, por uso de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Trago aqui neste trabalho científico os pensamentos dos autores relacionados, por exemplo, a Mantuan, Cole, Palacios, Mendeiro, Melo, Lustosa. Todos esses autores defendem a questão da inclusão, que a inclusão ela não se restringe apenas ao acesso do estudante à escola. Vai muito além disso. Implica a questão da reorganização curricular, de uma adequação da metodologia abordada, ou seja, deve existir uma mudança na concepção acerca da diversidade humana. Vamos para a metodologia dessa pesquisa.
A pesquisa ela é caracterizada como um estudo de caso, de natureza básica, de uma abordagem qualitativa. Ela foi realizada em uma escola pública aqui de Fortaleza, né, Ceará, e participaram dessa pesquisa 2 professoras. Essas professoras, elas são regentes que atuam diretamente com o estudante diagnosticado com TEA. E a coleta de dados, né, ocorreu por meio de uma entrevista semi-estruturada e a observação in loco. O roteiro contemplou questões relacionadas às estratégias pedagógicas, planejamento da formação do docente e também apoio institucional e principalmente a questão da participação familiar. Essas foram as abordagens com relação à metodologia ali contida na entrevista com essas 2 professoras. Vamos para os resultados desta pesquisa. Os resultados indicam que as docentes utilizaram como principais estratégia a questão da organização da rotina estruturada e também a questão da flexibilização das atividades pedagógicas. Ou seja, a rotina ela é apresentada diretamente às turmas, seja de forma verbal ou de forma visual, na lousa, por exemplo, indicando a sequência lógica das atividades. Tal prática favorece a questão da previsibilidade, contribuindo para a redução da ansiedade deste estudante diagnosticado com TEA. E para tornar isso efetivo, é necessário trazer a esse estudante uma prática efetiva. Assim como fala a autora Medeiros, Lustosa, que afirmam que deve existir sim a questão da organização curricular destes estudantes. Muito bem, no que se refere à questão do planejamento pedagógico, não há uma elaboração formal individualizada desse estudante. Olha só que coisa, né? A elaboração formal que existe é uma elaboração geral sobre a turma. Ou seja, deve existir sim a questão da flexibilização mencionada. Outra questão da redução é o número de questões, o tempo de explicação da execução das tarefas. É outra maneira que as professoras elas conseguiram ali extrair e falar, né, durante todo o roteiro dessa entrevista. Se um aluno diagnosticado com TEA, ele tem ali as suas dificuldades, por que não diminuir o número de questões, por exemplo? Ou até mesmo o tempo necessário para a execução daquela tarefa. Além disso, outras estratégias abordadas pelas professoras foi a questão de recursos lúdicos, de objetos de interesse da criança, porque isso amplia o engajamento, o interesse e a participação da criança através de objetos lúdicos. E essa estratégia aqui abordada dialoga com a autora Mello, por exemplo, que afirma que deve sim existir flexibilização curricular, pois constitui condições essencial na garantia e participação do processo de ensino e aprendizagem. E a retornar ao problema central dessa pesquisa, qual é o problema central dessa pesquisa que nós falamos? Qual a atenção do que a legislação fala, né? E o que os pensadores, a teoria, têm em prática efetiva na escola quando o assunto é inclusão. Ao retornar a esse problema, observa que existe distanciamento significativo. Distanciamento em que as políticas públicas e que a literatura especializada propõem quando o assunto é inclusão. Pois as estratégias identificadas como a questão da organização, da rotina, por exemplo, rotinas estruturadas, né? E a questão da flexibilização das atividades, demonstram um esforço muito importante por parte das professoras. Porém, todavia, portanto, as ações, elas são executadas de maneira superficiais, muitas das vezes, ou pontuais, pois não existe um suporte formativo e nem um suporte institucional
especializado dentro da escola, dificultando a execução das tarefas por parte dos profissionais de educação. Ou seja, por exemplo, as entrevistadas dessa pesquisa informaram que não há uma formação continuada específica sobre o assunto. E qual o assunto? A questão da inclusão. São professores atuantes há algum tempo, mas a formação continuada, que é aquela formação municipal de educação, através dos seus distritos, propõe para essas professoras. Que muitas vezes, e até mesmo durante os sábados, por exemplo, uma formação continuada. E dentre os interesses dessa formação, não se encontra a formação específica quanto o assunto é inclusão. Ou até mesmo autismo, ou até mesmo outras deficiências. Nesse sentido, os resultados indicam que existe sim dificuldades enfrentadas, que não se restringe apenas na atuação individual do professor, mas existe dificuldades diretamente relacionadas à questão da estrutura da escola. Quando nós falamos de estrutura da escola, não estamos falando do prédio da escola, das paredes da escola. Quando nós falamos de estrutura, nós estamos envolvendo todo o corpo docente da escola. Desde o profissional da recepção, ao profissional da limpeza e a todos ali envolvidos. E aqui mencionamos a questão justamente da coordenação escolar. Muito bem. Diante de toda essa ausência de formação continuada, diante de toda essa complexibilidade de demandas presentes na sala de aula, sobre a participação familiar é outro quesito, É uma participação fragilizada. Essa participação fragilizada contribui para os desafios encontrados na escola. Conclui-se, portanto, que muitas famílias, seja pais, seja mães, ou aqueles que são responsáveis pelos seus filhos, eles nem sequer buscam saber sobre o assunto, apesar de muitos deles terem aí filhos e filhas diagnosticados com TEA. Conclui-se, portanto, que deve sim existir uma flexibilização nas escolas. Quando o assunto é inclusão, deve existir a questão da adoção de estratégias pedagógicas. Assim como mencionadas pelas entrevistadas, que falaram que deve existir estratégias tanto individual, porém não são individualizadas, apenas coletivas, como mencionadas as entrevistadas, que falaram que a questão do apoio familiar é mínimo, deve existir uma comunicação direta relacionada com a família, deve existir uma questão de ampliação muito maior quando o assunto é inclusão, deve existir um ensinamento continuado, ou seja, a formação continuada específica para estes professores. Portanto, dessa forma, a inclusão deixa de ser apenas um princípio legal e passa a ser constituído como uma prática concreta no cotidiano escolar. Dessa maneira, eu agradeço até aqui quem acompanhou este vídeo, quem acompanhou este projeto. Desde já agradeço bastante a pessoa que fez toda a parte de orientação dessa pesquisa, que foi a Francisca Sueli Farias Nunes, a professora, coordenadora, atuam diretamente com seus alunos, formando alunos profissionais para o mercado de trabalho. E eu sou um exemplo disso. Eu, Francisco Marcel Miranda de Oliveira, tirei nota máxima na apresentação deste artigo no TCC da disciplina. Você deixa com a nota 10. Juntamente ao Fórum Internacional de Pedagogia, através da FIPED, aonde na data de hoje, 28 de maio de 2026, tive o privilégio de participar